Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então o que acontece? Mas esse homem erra pela autossuficiência. Esse homem, ele erra, pastor, sabe pelo que também? Pelo comprometimento. Porque a Bíblia fala que quando Jesus foi para ser crucificado, Pedro pega o banquinho dele e senta no meio das pessoas para poder se esconder, para poder não ser associado ao Senhor Jesus. Ele pega o banquinho dele e senta na roda dos escarnecedores. Aí alguém olha para ele e fala assim, ó, ei, esse aqui é um deles. Aí ele vem e fala assim, não, eu não sou um deles não. O outro fala, não, esse aí é um deles, eu vi ele andando. Não, eu não sou não. Irmão, sabe o que eu quero dizer para você? O comprometimento vai nos levar à ruína, a perder a comunhão com o nosso Deus, amém? O comprometimento. Quer ver uma palavra, uma frase, que essa frase é terrível para nós? Ó, não tem nada a ver. Essa frase é terrível para o servo de Deus. Não tem nada a ver isso aí. Isso é terrível para o servo de Deus, o nada a ver. Não, talvez, não, olha só, eu vou conseguir, eu vou lá, mas só vou passar um pouquinho ali, sabe? Não, lá vai ter um pagode, mas eu vou só um pouquinho, vou ficar um pouquinho só. Irmão, o comprometimento faz com que você perca, e muitas vezes esse nada a ver, essa frase, igual aconteceu com o apóstolo Pedro, te envolve de uma tal maneira, não é isso? E você às vezes acha que você pode conseguir e você não consegue. A gente tem que fazer igual a garça. A garça, ela vai ali, começa a andar no meio da lama, mas se você olhar para ela permanece com as plumas delas branquinhas. É isso que acontece com a garça. As plumas delas estão branquinhas, no meio da lama, mas ela está branquinha lá a pele, a pluma daquela garça. Então a gente tem que ser dessa forma. Mas o que acontece? Aí, quando todo erro acontece, quando Pedro cai pela autossuficiência, cai pelo envolvimento, Pedro erra e começa a se envolver, mas aí vem a cura, mas aí vem o milagre do Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? Todos nós estamos passivos a erros e a acertos. Todos nós. E Jesus, sabendo disso, ele se faz carne para poder saber da minha e da tua dificuldade. O que aconteceu ali? Começou a cura. Jesus sabia que Pedro precisava de uma cura. Que o apóstolo Pedro precisava ser curado. Porque ele queria aquele homem para fazer a obra dele. Jesus ele queria aquele homem de qualquer maneira para fazer a obra dele. E ele precisava de uma cura. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Deus precisa tanto de você, mas quando se você necessitar de uma cura nessa noite, Ele vai te curar. Ele precisa muito de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus começou essa cura em Pedro. Diz a palavra de Deus que quando Jesus começa a passar, já pronto para ir ser crucificado, Jesus começa a andar ali, andando para ser crucificado. Aí quando Jesus, sabendo que aquele homem precisava de uma cura, Jesus anda assim e diz a palavra de Deus que Jesus só dá uma olhada para ele, para Pedro. Irmãos, aquela olhada foi tudo na vida de Pedro. Aquela olhada que Jesus deu, que Jesus fixou aos olhos em Pedro, foi tudo na vida de Pedro. Sabe por quê? Porque quando Jesus dá aquela olhada para Pedro, diz a palavra de Deus que Pedro começa dentro dele a se arrepender do erro dele. Amém? Pedro começa a se arrepender daquilo tudo que ele tinha feito. E quando Jesus olha para Pedro, sabe o que aconteceu? Jesus começa a mostrar para Pedro o pecado, o erro de Pedro. Sabe de uma coisa nessa noite, meu irmão, minha irmã? A Bíblia fala que todo aquele que confessa as suas transgressões e a deixa, ele alcança a misericórdia. E nessa noite não é diferente. Onde está o nosso erro? Pensa agora em você. Onde está o teu erro? Onde está o teu pecado? Porque a sorte de você receber perdão de Jesus, o mesmo Jesus que estava lá, que olhou para Pedro, que perdoou Pedro, ele está aqui nessa noite para perdoar também você.
receber de Deus qualquer tipo de perdão que Deus tenha a te dar nessa noite. Então a gente está aprendendo com Pedro que errar não é tudo. O erro é você ficar parado, prostrado e deixar que aquilo te pare. Porque sabe de uma coisa? Qualquer muralha que vier na sua frente, qualquer adversidade que você tem que transpor, fazer com que aquela muralha seja um trampolim para você crescer cada vez mais. Amém? Aleluia. Então o que aconteceu com Pedro? No momento em que o galo cantou. Aleluia. O galo canta. Aí Pedro lembra da palavra de Jesus. Aí, Pedro, você está falando isso, mas antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Aleluia. Então, no momento que o galo canta, olhou para Pedro Jesus. Ele olha para Pedro assim, com aquele olhar. Irmão, daquele olhar de Jesus, aleluia. Um olhar, aquele olhar de perdão, sabe? Sabe aquele olhar de misericórdia para Pedro? E diz a palavra de Deus que quando ele olha para Pedro, assim, com aquele olhar de perdão, aquele olhar de misericórdia, diz a palavra de Deus que o valente Pedro, o durão Pedro, aquele Pedro que era pescador, aquele Pedro que não tinha cultura, aquele Pedro que achava que o homem não chorava, diz a palavra de Deus que Pedro chora copiosamente. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer contigo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que Deus quer trazer a você nessa noite. Aleluia. E esse homem, Pedro, ele tinha sido avisado por Jesus um pouco antes. Ele fala assim, ó, Pedro, Satanás pediu para ser andar contigo, mas eu roguei ao Pai e não permiti que Satanás se andasse contigo. Irmãos, tem uma coisa boa nisso tudo aí, sabe por quê? Todo mundo que faz qualquer serviço de obra aqui sabe que cirandar é você pegar, é a mesma coisa que peneirar, né? É a mesma coisa que peneirar. E quando você está no ato de peneirar, o que você faz? Quando a gente peneira um trigo ou uma terra, uma areia, o que a gente está querendo fazer? Extrair o melhor daquela terra, é isso? Extrair o melhor daquilo ali, o melhor do trigo, o melhor da terra. A gente quer extrair aquilo ali. Então, quando Jesus fala, sabe de uma coisa, irmão? Quando você é cirandado, quando Deus permite que isso aconteça com você, Deus ele já está querendo extrair de você o melhor. Aleluia. Ele já está querendo que fique somente o que ele pode aproveitar de você. Bendito seja o nome do Senhor. E o mistério do amor de Deus nisso tudo, no erro de Pedro, na queda de Pedro, o mistério do amor de Deus, sabe qual foi? Jesus chega para Pedro e fala para ele assim, ó, Pedro, essa noite vocês vão se escandalizar, porque está escrito, vão me ferir e vocês vão sair correndo. Mas Jesus chega para Pedro, olha o amor de Jesus, ele fala assim, ó, mas quando eu ressuscitar, eu iria diante de vós da Galileia. Irmãos, graças ao nosso Deus, o pensamento dele é diferente do nosso. Porque nós não podemos errar, porque o que acontece? Quando erramos, nós, às vezes, na nossa vida ministerial, dentro da casa do Senhor, às vezes fora da casa do Senhor, na nossa casa, na nossa família, quando nós erramos, às vezes a gente podemos dar a mão, a gente não dá a mão, aquele irmão que está errando, a gente bota e afunda às vezes mais aquele irmão, não traz aquele irmão, não tira ele da lama, não pega aquele irmão e levanta. Nós somos servos do Senhor, então temos que agir como servos dele. Aleluia. Jesus, ele dá um exemplo muito grande para mim e para você aqui. Perdão. Ele fala assim, ó, Pedro, mas quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vós para Galileia. Sabe o que Jesus quis dizer? Pedro, você ainda não errou. Você vai errar. Quando o galo cantar, você vai errar. Você vai me negar 3 vezes. Mas sabe de uma coisa, Pedro? Antes de você errar, você já está perdoado. Porque quando eu ressuscitar, eu vou estar do seu lado, caminhando com você direto para Galileia. Então, antes de você errar, Pedro, você já está perdoado. Se fortalece o seu irmão. E é isso que nós temos que fazer.
Você errou, mas você vai errar, quer dizer, você ainda nem errou, mas você já está perdoado. Aleluia. O nosso coração tem que ser assim. A nossa vontade tem que ser assim. Nós estamos sem misericórdia, até o povo de Deus, às vezes está sem misericórdia. Hoje eu estava vendo na televisão, pastor, aquela empregada aquela mulher que matou uma criança. Foi? Isso, matou uma criança. Eu olhei assim, falei assim, poxa, ela merece, essa empresa merece pagar, merece. Mas eu estava olhando a televisão, gente, a gente está querendo demorar o outro. Quando aconteceu aquilo com a mulher, sabe que um falava, tem que cortar a perna dela, a outra tem que cortar a cabeça dela, não tem que matar ela, não tem que pegar ela aos poucos, tem que ferir aquela mulher aos poucos, não, ela merece a vida, botar ela numa forca. Irmão, sabe de uma coisa? A gente está muito sem misericórdia. Nós estamos, o povo em si está sem misericórdia. E nós que somos servos de Deus não podemos fazer diferente. Nós que estamos vivendo em comunhão, nós que estamos em comunhão aqui, não podemos fazer diferente. Sabe de uma coisa? A Bíblia, a base do Evangelho é o perdão. É a base. Sabe por quê? Jesus pagou uma dívida tua, perdoou que você não podia pagar. Uma dívida que você não conseguia pagar de jeito nenhum. O teu patrão, o patrão nosso, ele é muito cruel. Que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ele cobra, ele paga o salário, ele paga a morte. Você não podia pagar essa dívida. E sabe quem pagou por você? Foi Jesus que pagou a dívida com Deus para você. Jesus paga essa dívida. Então a base do Evangelho é perdão. Inclusive quando você ora, às vezes, ele ensinou você a orar assim, perdoa os meus erros, Senhor, assim como eu perdoo aquele que errou comigo. A base do Evangelho é isso. É o perdão. Você tem que colocar isso em prática. Ainda que no momento você sentiu aquela raiva, quando você dobrou o joelho, você não, eu sou sincero, sabe, aquele irmão, ele precisa de uma ajuda, precisa de uma mão para poder se levantar. Ele não precisa de alguém que dá uma marretada na cabeça dele e afunda mais. E se eu sou teu servo, Senhor, eu vou agir como teu servo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.